Professor Dedeca, antes da autonomia, as universidades recebiam o equivalente a 11,6% da cota-parte do Estado do ICMS. No início da autonomia, receberam somente 8,4%. Posteriormente, após lutas travadas pelo movimento, passou para 9% e mais tarde para os atuais 9,57%. Estudos realizados pelo Fórum das Seis e pelo Sinafresp mostram que nem mesmo esses 9,57% de fato têm sido repassados para as universidades. Por exemplo, o Fórum das Seis, baseado em dados do CIGEL, detectou que em 2010 aproximadamente 208 milhões deixaram de ser repassados para as 3 universidades devido aos expurgos da cota-parte dos recursos destinados ao programa de habitação, juros e correções monetárias sobre ICMS pagos em atraso, entre outros. O Sinafresp estudou exclusivamente o programa Nota Fiscal Paulista e detectou que o governo, por excluir do total do ICMS os créditos e prêmios pagos aos participantes no período de 2008 a julho de 2012, deixou de repassar para as universidades um montante de 326,10 milhões, em valores correntes de agosto de 2012. Qual a sua posição quanto ao aumento de 9,57% para 11,6% do ICMS para as universidades? Qual a sua posição quanto a essas deduções do total do ICMS realizado pelo governo antes de aplicar o percentual das universidades, o que na prática reduz os recursos repassados para as mesmas? Bom, acho que a questão que você coloca é complexa, difícil de equacionar, principalmente tratando-se de alguém que não está à frente da gestão universitária e da questão da disputa que eu acho que a Unicamp, no bom sentido, deve ter no cenário político, principalmente da política paulista. Nós temos eu acho que nós temos e estamos aquém da nossa representatividade. A Unesp tem uma participação muito forte do ponto de vista da bancada dos deputados estaduais, e isso faz com que ela se favoreça como protagonista de um cenário. Haja visto, por exemplo, essa autarquia recente do Hospital de Botucatu. A Unesp recebeu os recursos na promessa de aumentar as vagas em 500 vagas de engenharia. Nós brigamos pelo 0,05% para o campus de Limeira e não conseguimos. Eu acho que a Unicamp tem que ser protagonista. Eu acho que eu acompanho, assim como vocês, e principalmente pelos boletins da Unicamp, essa defasagem da falta de repasse e essa pouca transparência no que diz respeito àquilo que, de uma certa forma, seria justo das universidades receberem. Eu acho que, com certeza, o CRUESP tem que ser protagonista na cena política do Estado de São Paulo e tem que pleitear pelos justos valores que é devido, se é devido mesmo, às nossas universidades. Não tenho saudade da época dos 11%, porque muito embora fosse destinado isso antes da autonomia, eu me lembro de greves que nós tínhamos que fazer na frente do Palácio Bandeirantes para pleitear os nossos salários com polícia batendo nas nossas cabeças. Eu mesmo levei pancada no Palácio dos Bandeirantes indo brigar por salários. Portanto, eu acho que a referência que você faz não é feliz. Eu acho que nós temos que pleitear o aumento da nossa cota-parte. Eu acho que é muito justo que a gente aumente, mas eu não tenho saudades da época de que nós não tínhamos autonomia. Eu acho que é uma época que passou, fomos sujeitos à intervenção por parte do Maluf, levamos muita porrada e cacetada quando fomos brigar na frente do Palácio Bandeirantes por melhoria salarial e verbas para a nossa universidade pública. Então, acho que nós temos que nos tornar de novo protagonistas. E eu acho que a gente tem experiência. Eu acho que o que distingue, eu acho que, e faço questão de insistir, a nossa chapa se propõe a uma nova visão de universidade, é uma nova gestão da universidade. Não é por acaso que eu escolhi uma mulher para ser vice da minha chapa, para mostrar, inclusive para a universidade, que tem um componente e um representante dessa universidade que nunca foi levado em consideração. Por exemplo, nós tivemos uma única pró-reitora
na época da professora Tereza Tivaz, da qual eu participei como pró-reitor de graduação. Então, eu acho que a gente tem que voltar a pensar a universidade como um todo e, com certeza, um reitor deve defender até a última instância todo o tostão que ficar faltando para os recursos serem devidamente repassados. Eu acho que se esses indicadores que vocês nos apontam são reais, eu acho que cabe aos nossos responsáveis dirigentes, e eu me comprometo a ser uma voz ativa e atuante em todos os fóruns em que eu tiver a oportunidade de me manifestar. Eu acho que eu sou uma pessoa conhecida nacionalmente, eu acho que duvido que alguém do governo federal que trabalha na alta esfera não me conheça, meu nome é conhecido nacionalmente, e não por cargos, é porque eu tenho um reconhecimento intelectual que é nacional, seja de deputados, seja de senadores, tenho colegas que faz a política estratégica do governo federal na América Latina, o professor Marco Aurélio Garcia, é colega de meu departamento, fomos amigos, frequentamos estádios de futebol junto durante anos com os nossos filhos, tenho muito compromisso com essa sociedade. E eu acho que a Unicamp está precisando de uma voz ativa e que tenha um discurso político da grandeza da política. Eu acho que a política está precisando disso. O senhor mesmo colocou a questão do repasse do ICMS para o campus de Limeira, FCA, que, inclusive, na condição de sua aprovação, foi condicionado ao aumento desse repasse, na qual, inclusive, teve o compromisso do governador e 5 anos depois, o campus já em funcionamento, ele continua com várias precariedades, o recurso ainda não veio, né? Falta sala de aula, falta laboratório, falta estruturas básicas, mesmo o restaurante universitário só saiu depois de muita luta dos estudantes, né? E eu queria saber, porque o senhor coloca que se compromete com essa demanda, que vai estar do lado dessa pauta, porém, no último período, nas 2 últimas reitorias, inclusive, na qual o Fórum das 6 sempre apresentou essa demanda, sempre construiu essa pauta, foi uma demanda que foi negligenciada pelas 2 últimas reitorias, na qual as 2 o senhor fez parte também. Então, a gente gostaria de saber se o senhor assume, de fato, um compromisso público de defender o aumento do financiamento, tanto para garantir o financiamento da FCA, quanto o aumento do ICMS como um todo. Não, eu acho que a sua pergunta, de novo, faz muito sentido e acho que os compromissos que a universidade assumiu por ocasião da abertura do campus de Limeira, junto ao governo do Estado, até o final da minha gestão na pró-reitoria de graduação, foi cumprido. Havia da parte do governo do Estado um compromisso de alocar um recurso durante os 4 primeiros anos para a instalação da infraestrutura dos salas de aula, auditórios, laboratórios, restaurantes e a parte de esportiva. Esses recursos não foram pequenos, nós conseguimos, na gestão que eu participei como pró-reitor de graduação, nós conseguimos esses recursos para a infraestrutura física. Havia da parte do governo do Estado compromisso de nos colocar 0,05% para a manutenção do campus, que era exatamente o valor para a contratação dos docentes para que a gente implantasse as 1.000 vagas. Essa é a questão que o governo do Estado não cumpriu. Precisa-se cobrar do governo do Estado, e eu acho que é a autoridade máxima que pode fazer essa cobrança. Eu, como pró-reitor de graduação, fiz a minha parte. Nós fizemos o campus, conseguimos os recursos para a infraestrutura, todos aqueles prédios foram construídos não com o dinheiro do orçamento da Unicamp, mas foram construídos com o governo do Estado. Agora está na hora de cobrar o 0,5% que o governo do Estado não cumpriu essa promessa. Temos que fazer de novo. Candidato Dedeca, a atual reitoria, professor Fernando Costa, a qual o candidato é vice, apesar de admitir formalmente que o trabalhador tem direito à greve, trabalha da seguinte forma: não negocia e empurra os trabalhadores à greve. E depois, 4º ponto:
Um exemplo disso, né, dois exemplos disso é a greve de 2010, a qual a reitoria implementou processo criminal e civil contra os trabalhadores e contra 10 trabalhadores que atuaram na greve, e a greve de 2011, onde parte de um setor de trabalhadores que atuaram na greve tiveram seus alerites zerados no mês de dezembro e janeiro. Além disso, tiveram também o corte das suas férias. A questão é, você vai acabar com essa política implementada inventada pelo reitor Fernando Costa, ou teremos o mínimo de democracia dentro da universidade? Bom, acho que essa pergunta é mais do que pertinente. Eu já adianto de uma vez e não tenho receio, porque como os programas de gestão só vão estar divulgados a partir do dia 8, muita gente pode esconder um pouco das suas intenções para que sejam divulgadas posteriormente. Eu já digo abertamente e claramente para vocês. Se nós, eu e a Cida, estamos lutando por um novo modelo de universidade, achando que os tempos estão mudando, eu digo para vocês que a anistia é o primeiro ato que eu gostaria de ter, se for eleito reitor. Eu acho que se você não pacificar a universidade, se você não mostrar, a partir do seu gestor, de que você vai estender a mão e vai zerar um passado que nós temos o dever de nos responsabilizar por eles, todas as partes, e zerarmos. Você tem que anistiar, porque senão essa ferida vai permanecer com a universidade, vai permanecer na sua consciência, vai permanecer na minha consciência também. Eu acho que, primeira coisa, eu acho que nós temos que pensar uma anistia dentro da universidade. Eu acho que chamar as entidades, negociar com elas um novo padrão de relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, até porque as universidades, as entidades, até pela natureza do modelo de universidade que se implantou, não só na Unicamp, mas no Brasil, as entidades se esvaziaram, gente. Eu sinto isso. Eu sou associado da Unicamp. Eu paguei a ASUC antes do STU. Durante anos, eu pagava 2 entidades. Sempre tive relacionamento mais rico possível com os meus estudantes. Hoje eu vejo que a universidade perdeu a vitalidade. As entidades estão em crise, e é uma crise que eu ressinto e vocês também ressentem. Entende? Essa crise é oriunda do modelo de universidade que se implantou. Veja, uma universidade que prega um produtivismo exacerbado, um individualismo levado ao último extremo, não tem entidade coletiva que sobreviva. Esse modelo, que é muito aproximado ao regime das empresas, que hoje está precarizando o trabalho em termos mundiais, não é um problema que a gente está tratando aqui só da Unicamp. Eu tenho participado de fóruns internacionais que lidam com a questão da precarização do trabalho, e você sente isso, essa competitividade exacerbada que se instalou dentro do critério de avaliação, seja docente, seja de funcionários, seja de estudantes. Quer dizer, esse modelo está esvaziando a universidade daquilo que ela tem de maior. Ela é a antena da nossa sociedade. É através dela que a universidade tem que mirar para pensar o futuro. Professor Deca, da forma que é colocado, parece que o professor não tem responsabilidade por esse modelo que está posto aí, né? Uma vez ocupando o cargo de vice-reitor da universidade, você concordou com um projeto apresentado pelo atual reitor e está implementando juntamente com ele no cargo de vice esse modelo, porque ocupa uma função dentro da universidade que lhe garante, que pelo menos lhe posterga essa questão. A pergunta se o candidato discordava disso quando foi candidato a vice junto com o reitor, por que você não se manifestou anteriormente e por que não pediu, então, demissão do cargo por discordar desse modelo que é implementado? E a segunda pergunta a anistia, na prática, significa a devolução do pagamento dos trabalhadores, significa a devolução das férias, a retirada de todo o processo
criminal e civil para os trabalhadores, ou anistia só do ponto de vista de sentar e conversar e não ter nenhuma ação prática sobre o tema? Bom, são duas questões que eu vou... A primeira eu vou discordar frontalmente. A não ser que você não conheça a estrutura administrativa da universidade. A coordenação da universidade não faz parte do gabinete do reitor. Portanto, as decisões do gabinete do reitor são exclusivas do gabinete de reitor. Eu quis me colocar como um interlocutor de vocês quando houve aquela greve do final do ano. Eu fui retirado dessa condição. E não vou deixar barato um cargo tão importante como você está dizendo. Quer dizer, jamais eu renunciaria às funções da coordenação geral da universidade, porque eu tinha sob mim responsabilidades de inúmeros órgãos para levar a melhor qualidade para a universidade dos órgãos que estavam sobre a minha responsabilidade. Me afastaram das frentes de negociações e das frentes de diálogo, mas jamais poderiam me... A maior vitória de uma gestão seria eu renunciar a essas funções, porque eu abriria a mão daquilo que eu mais acreditava que estava fazendo em prol da universidade, que eram os órgãos que estavam sob a minha responsabilidade. Isso eu acho que é absolutamente inadmissível. Renúncia, nós já tivemos várias aqui na universidade, até de reitor. Eu não renuncio. Eu digo que eu começo o mandato e termino ele e faço da forma mais digna possível. E é o que você diz, eu acho que é aquilo que a gente tem que dizer mesmo. Ou é anistia ou não é. Quer dizer, que anistia é essa que você está se referindo, que você é um aperto de mão? Quer dizer, anistia você tem que retirar todas as acusações, porque senão, imagine se em 1979 houvesse uma anistia em que você permanecia responsável por aquilo que você havia cometido. Anistia é anistia para valer, é que nem autonomia universitária, ou é ou não é. Candidata, ainda hoje, a estrutura de decisão da universidade é extremamente antidemocrática, inclusive nos principais órgãos colegiados da universidade, sobretudo o Conselho Universitário, que ele carrega a proporção representativa de 3/5 de docentes, 1/5 de funcionários e 1/5 de estudantes. Essa mesma proporção também é colocada na consulta para reitor, que carrega novamente essa proporção que é antidemocrática, né? Colocando, inclusive, os estudantes e os técnico-administrativos como tendo menor voz na universidade, não podendo serem sujeitos ativos mesmo na construção dessa universidade. A gente gostaria de saber do senhor como o senhor vai fazer para que a voz dos estudantes seja realmente ouvida na universidade e que seja garantida uma representação paritária nos órgãos colegiados e na universidade como um todo. Bom, eu acho que a universidade tem que ser fiel à sua própria história, em primeiro lugar. Eu acho que se a Unicamp não adotou um modelo diferente da até hoje, é porque a grande maioria dos atores que aqui presentes estão, funcionários, docentes e estudantes, não conseguiram remodelar o modelo ora vigente, seja para eleição de chefes de departamentos, seja para congregações, seja para o conselho universitário, seja para a eleição de reitor. As vontades pessoais, nesses casos, são muito pouco eficientes, porque ou existe uma voz que clama com tamanha altura que todos se rendam a essa demanda, ou, se não, vige o princípio da maioria. Hoje, a universidade, não vejo nenhum movimento que tenha expressividade e expressão política que seja capaz de mobilizar o conjunto da universidade para que essas regras sejam mudadas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu perdi uma eleição no IFISH por paritárias e não tive nenhum problema. Aceitei a derrota com a maior tranquilidade. Por quê? Porque a maioria da comunidade do IFISH pregou as paritárias no momento daquela eleição. Perdi para o professor Luiz Orlandi. Fui depois com ele
diretor associado. Fizemos junto uma composição política para dirigir o IFISH. O IFISH, o instituto ao qual pertenço, tem paritárias desde a minha época. A primeira eleição paritária que foi feita no IFISH foi comigo, competindo com o professor Luiz Orlandi. E perdi justamente porque o voto dos funcionários foi teve mais peso do que o voto dos docentes. Aceitei a derrota. Por quê? Porque eu entrei na luta aceitando esses princípios. Então, eu acho que as regras têm que ser definidas com antecedência. E se a vontade da comunidade for por mudanças, nós vamos encarar essas mudanças. Por que não? Eu acho que a universidade é uma instituição de um peso para a sociedade e ela dá exemplos para o conjunto da sociedade, que nós temos que estar muito maduros nas mudanças e nas questões que nós queremos defender. Então, quando houver vozes bem fortes que preguem mudanças diferentes daquelas que nós estamos vivendo, com certeza, eu sou da geração do Bob Dylan. Eu acredito que os tempos mudam sempre. E já vivi paritárias sem o menor problema. Só que hoje a voz da universidade não está clamando por isso. Gostaria, primeiro, antes de fazer minha pergunta, registrar que a do Unicamp não só luta pela ampliação da autonomia e de mais verbas, nós não somos contra a autonomia. Nesse sentido levantado pelos estudantes, eu gostaria de saber qual é a sua posição sobre a realização de uma estatuinte, que faça uma revisão geral dos estatutos e regimento da Unicamp, que discuta essas questões, mas também discuta o tópico regimento disciplinar dos corpos docentes, discente, técnico e administrativo, bem como do processo de sucessão de reitor, alterando-o para um processo eleitoral que se encerre na universidade, e não uma consulta como é hoje. Bom, o primeiro ponto que você levanta, eu já posso dizer de antemão que eu acho que sou favorável, senão não seria o presidente. Eu sou presidente do grupo de trabalho que faz a revisão dessas leis e normas, regimentos, artigos, parágrafos, incisos que têm resquícios evidentes do período do ato institucional número 5. Eu sou presidente e sou favorável a isso, é claro. Não porque seja perigoso para a universidade o estatuto do jeito que está. É porque ele é absolutamente sem sentido. Os tempos mudaram, não faz o menor sentido você ter um documento, que é o estatuto e o regimento dessa universidade, que tenha qualquer resquício com esse passado tão negativo que nós tanto combatemos. Eu acho que nós temos que limpar. Eu sou um estudioso da linguagem. A linguagem trai as pessoas. Nós não podemos usar da linguagem da ditadura para agir com relação aos funcionários, com relação aos estudantes, com relação aos professores. Eu estou de pleno acordo que as questões que dizem respeito à ordem do discurso, não do ponto de vista da oratória, mas do ponto de vista daquilo que se inscreve como norma, tem que ser a mais transparente possível e a mais democrática possível. Tem que haver reciprocidade em todos os níveis. Se nós agirmos e imaginarmos que um regime disciplinar é única e exclusivamente repressivo, nós estamos perdidos e estamos voltando para trás. Então, eu acredito que essas questões, nesse caso, eu sou totalmente favorável a essa revisão. Então, candidato, nós elaboramos um termo de compromisso que será apresentado a todos os reitoráveis, para que eles se comprometam a não assumir o cargo de reitor caso não for o primeiro colocado na consulta. Nós gostaríamos de entregar para o senhor, para que o senhor assinasse esse termo, para que a gente possa garantir que essa consulta vai ser, pelo menos, minimamente democrática. Então, a gente gostaria de entregar aqui o termo para que você possa assinar. É a segunda vez que eu me vejo diante dessa situação. Nunca imaginei que fosse por um aluno. Na congregação do IFISH, quando eu fiquei segundo colocado,
e a congregação fez a lista tríplice, a congregação de Fisch me fez essa mesma pergunta. Se eu aceitaria o cargo, era uma paritária, se eu aceitaria o cargo caso o professor Pinotti não escolhesse o professor Luiz Orlandi. E eu disse que jamais aceitaria uma função da qual eu não fosse investido de legitimidade. Então, não tenho o menor problema de assinar isso. Minha vida e a minha experiência pessoal, política principalmente, eu acho que foi pautada pelo direito de todos e pela legitimidade das funções de quem quer que seja que exerça. Mas eu gostaria de uma última palavra. A data é pouco propícia porque o programa vai ao ar muito mais tarde, mas eu gostaria de me solidarizar hoje com aquelas vítimas estudantis que morreram de forma muito trágica há 2 dias atrás em Santa Maria. Não porque eu fui inúmeras vezes lá, tenho muitos colegas e muitos amigos, e dei aulas e participei de bancas de tese com muitos estudantes, mas porque a universidade tem que tomar também posição frente a acontecimentos dessa natureza. Nós podemos estar também vivendo riscos desse tipo. Eu mesmo, como pró-reitor de graduação, presenciei a morte de estudantes estrangeiros que depois tivemos que transladar o corpo para o Peru. E eu gostaria de que a universidade refletisse muito, principalmente os estudantes, principalmente nós docentes, funcionários, somos pais desses estudantes. Ver o que é que nós podemos autorizar e o que pode acontecer de riscos, de eventos sem alvarás, sem condições de serem realizados, e vejam os riscos que nós podemos correr e perder vidas tão importantes, que são a vida que aponta o futuro. A universidade perdeu 230 novos cérebros que iriam construir o futuro do Brasil. Eu acho que a gente não pode deixar, como professor, falo isso como professor, falo também para os funcionários, falo para vocês, estudantes. Eu acho que nós temos que, é um momento de reflexão, porque eu não vi na imprensa, eu não vi em nenhum lugar que a universidade assuma uma parte dessa responsabilidade. Sim, tem que assumir. O que nós estamos fazendo com que mortes um número tão grande aconteça. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós que participou desse debate tão importante. Obrigado.